Senhor, te louvamos, te agradecemos pela tua pessoa rica. Obrigado por tua misericórdia que vem nos alcançar nessa tarde, nessa noite. Porque, irmão, quanto nós precisamos, Senhor, de teu socorro. Nessa noite, Senhor, tua palavra possa nos iluminar, nos levar ao conhecimento de ti, nos levar ao arrependimento. Obrigado, Senhor, porque teu falar realmente nos ajuda. Fala conosco, Senhor. Que tuas palavras sejam vivas para nós, através dos irmãos, o compartilhar de cada um. Senhor, conduz-nos à verdade, Senhor. Queremos mais de ti, temos sede, temos fome do Senhor. Que a tua pessoa possa brilhar no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque até hoje o Senhor tem nos alcançado tão abundantemente. Prossiga conosco, não desista de nós. Perdoa nossas falhas, as nossas dificuldades, o que ainda nós não conseguimos ver. Senhor, ah, ser para nós um guia no caminho, Senhor. Guia-nos a toda a verdade, na senda que nós devemos andar. Endireita nossas veredas, Senhor, para que possamos engrandecer em nosso viver o teu nome. O Senhor seja exaltado cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tava falando com o irmão, tem um versículo que queimou hoje no meu coração, né? E salve qual, irmãos? Isaías 57:15. Estamos abrindo lá. Isaías, 57:15. bom, porque assim diz, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Amém. Habito no alto, em santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e Olha, vivificar o coração dos contritos. olha. Amém. Que palavra, hein? Irmão, você vê, Amém. é impressionante, né? No Antigo Testamento encontrar uma expressão dessas, né? Porque o contexto que é extraordinário, o contexto desse capítulo é a idolatria de Israel contra o Senhor, né? E a cobrança Sim, que o Senhor estava fazendo nesse contexto aqui da situação de degradação do povo de Israel através do profeta Isaías. Mas ele sim. faz um intervalo, isso que me impressionou, para mostrar, por um lado, o contraste negativo, né? Mas por outro lado, o contraste positivo, né? Daqueles que o Senhor se agrada. Sim. Então, imagina, Graça e paz, irmãos. irmão Genaro, Ô, tudo bom, irmão mano? Genaro, Amém. graça e paz, irmão. Graça e paz, irmãos. Amém. Começou agora, irmão Genaro. Vamos ler o versículo para o irmão Genaro de novo? Vamos. Qual que é? Qual livro que é? Isaías 57:15. Viu, irmão Vitor? Depois Sim. você podia pegar na sequência a É. do. Eu acho que vai completar bem essa com o publicano e o fariseu, né? O irmão, totalmente. Tá bom? Totalmente, né, Aí, irmão? E se eu falar que eu eu acho tô, que tem vários versículos para a gente pegar atrás. Sim. antes de Lê, começar, irmão Cláudio. você Ah, acredita que eu estava nesse capítulo, lá em Lucas 18, falando sobre, lendo essa história do publicano e fariseu? E então, agora, irmão. você lembrando aí, eu estou aberto aqui, ó, e lendo essa história e ponderando aqui com a caneta, escrevendo, rascunhando sobre essa história. E aí o Então você vai Vitor, ler na sequência. Vamos fazer assim. Vamos ler de e novo aí o Vitor, que Vamos. o Vitor, pode falar. o Genário entrou agora, para a gente que começou nesse exato momento. Vamos ler o Uhum. versículo Isaías 57:15. Daí o irmão Cláudio já entra em Lucas lá, irmão, que eu acho que vai Sim. dar uma Tá. sequência E bem com esse versículo. Ela vai falar bem nesse versículo. Verdade. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual o nome é de santo, habito no alto, em santo lugar.
Mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Amém. Amém. Isso aí não tem como lembrar lá de Isaías 66, né? Não tem É, como, né? Isaías 66 66 fala também, né? fala, Verdade. ele fala assim, assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que Amém. casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, e que treme da minha Amém. palavra. Amém. Né? Poxa vida, que versículo completou certinho, irmão. E aí lembrou também lá, antes do 17, quando ele falou 17, ele lembrou o 55 aqui também, o 6 e o 7. Né? Ô, Vitor, Isaías? não estou Isaías? tomando para frente não, hein? Não, mas Não, é, não. é aí Isaías? que está a liberdade agora. Olha lá, 55. Isaías, irmão. 5, 6 e 7 fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltes para o nosso Deus, Amém. porque é rico em perdoar. Amém. Vou parar de falar isso, não, Vitor, vai lá, Não, continua. mas é a liberdade. Eu só compartilhei aquele versículo que eu estava curtindo, irmãos. Que eu estava vibrando, irmão. Esse aqui é a comunhão livre. Vai lá. Cê- cê- Pode ler, Cláudio. Continua lendo, Cláudio. Lucas, Eu acho que é Lucas, né? Que, é Lucas. que... Lucas capítulo 18, sim. o versículo 10 em diante, né? Ele vai falar aqui assim, ó. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana Amém. e dou o dízimo de tudo quanto Hum, ganho. hum. Olha a situação aqui desse fariseu, né? Sim. Você vê, se colocando, falando que não é injusto, né? Que Então ele coisa. está se colocando como justo, né? Você vê, merecedor, né? Por fazer essas obras, né? E Deus está reprovando aqui. Aí no 13 ele fala: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Batia no Amém. peito: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha a situação desse, né, É, publicando aqui. É Ele verdade. nem ousava levantar os olhos ao céu, de tão temência de reconhecer que ele era pecador, Que coisa. né? Esse é que tem que ser, vejo assim, que tem que ser o nosso quebrantamento, né? Reconhecer amém. que em Cristo foi feito todas essas coisas e em nós não habita bem nenhum. Por isso Bem nós nenhum. precisamos de Jesus. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se Sim. humilha será exaltado. Não tá. Amém. 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 Era só para ler? Você sabe o que me fez lembrar agora, irmão? Sim. Você vê, Isaías ficou muito claro, né? Ficou. Um coração contrito, um coração abatido, que treme a palavra do Senhor, que a gente vê a nossa miséria, né? Aí alguma coisa me veio em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, que ele fala: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Seja de de Deus. Deus e não de nós.
né? Então, eu vejo assim, é, que realmente, como se diz, como diz a palavra, um vaso de barro. Nós estamos realmente só expondo o conteúdo que é Cristo, né? Sim. E então eu vejo que a gente tem que, a cada momento, estar vazio de nós mesmos, para que Cristo possa estar reinando e prevalecendo e levando a palavra e nos iluminando, né, irmãos? Amém. Amém. De verdade. Você sabe que chama muita atenção, né? Porque capítulo 57 de Isaías, né? Ele traz um contraste daqueles que não se importam com o Senhor, que vão atrás de outros deuses, né? Ou que faz um Deus de si mesmo. Esse é o conceito. Quando você vai ler capítulo 54, 53, 50, não, 56, 57, você vê esse contexto. Mas ele faz um parêntese, porque é interessante esse versículo 15, né? 15 é muito forte para mim. Eu achei muito forte. Primeiro que reconhece. Quem fala essa frase, irmão? Quem está adorando ídolos? Ou aquele que realmente está vendo o Senhor, né? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade. Olha, irmão, que rico. O qual tem o nome de santo e habita no alto e um santo lugar. Você vê, irmão, essa expressão é muito rica, porque você coloca a Deus, reconhece a Deus que Ele é o sublime, que Ele é o mais alto, o merecedor de adoração. Amém. Então, por um lado, você tem os idólatras, mas por outro lado, tem aqueles que reconhecem ao Senhor e que buscam o Senhor e que querem adorar. Então, por isso que a expressão é muito forte ao dizer mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar Amém. o coração dos contritos. Então, eu consigo ver esse contraste, assim como os irmãos leram Lucas 18, o fariseu e o publicano, né? Alguém que fazia de si mesmo um motivo de adoração e aquele que não se achava digno nem de olhar para o Senhor. Quer ver, você vê, sempre tem esses dois, o justo e o Sempre o ímpio, contraste, né? sempre o contraste. Porque o Senhor permite essas coisas, irmão, para que fiquem manifestas. Quando existe o juízo de Deus, é porque teve alguém que andava nos caminhos de Deus. Sempre você vai ver. Desde Abel e Caim e Abel, né? Você vê, Caim foi expulso da presença do Senhor, mas por quê? Tinha um justo, que era Abel. Logicamente, o sangue dele clamava, né, por justiça, mas a ação dele demonstrava justiça. Então você sempre vê, né, aí você vê aquela geração de Noé, que o Senhor pode trazer o julgamento para aquela geração. Mas por quê? Por causa de Noé, a justiça, um justo ali, né? Ele era o justo ali, por causa que Deus estabelece o juízo. Então, sempre o Senhor vai mostrar isso: os justos, os injustos, os que têm temor do Senhor e os que não se importam com o Senhor, o abatido de espírito e o soberbo, né? Sempre tem isso aí, né? O contraste, né, irmãos? Sim. Sempre, sempre. Muito bom, irmão. Bem, tem um versículo aqui em Salmos 51, 17. Olha esse versículo, Genato. 51, 17. É maravilhoso, hein? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e E contrito. contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém. Que Aleluia. rico esse versículo, irmãos. Amém. Maravilhoso.
Irmãos, o exemplo mais claro que nós temos na Bíblia é o próprio Senhor, né? E eu acho que o versículo que identifica isso é Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 8, que é o próprio Senhor, né? Sim. Filipenses, Capítulo 2, versículos 6 e 8. Que rico versículo esse aqui, irmão. Mas amém, impressionante. lindo. Pode começar do 5, né, amor? Pode Irmão. começar do 5, irmão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, irmão. Amém. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si Tremendo. mesmo se humilhou. Ah, É o que nós já estamos trazendo lá de Isaías, né, irmão? é A si mesmo impressionante. se humilhou, Amém. tornando-se obediente até a morte de cruz. Amém. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Amém. Cristo é o Senhor, para a Amém. glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Sabe o que que eu fez lembrar agora, irmão? Sim. Se os irmãos, a gente lê aquela passagem que Jesus estava lavando pés dos discípulos. Hum. Os irmãos sabem o capítulo, porque vai encaixar bem no momento de servir, né? 5 a 11. Eu acho que vai ser João? É João 13, 14. João 13, né? Eu É acho o que é. capítulo 13, irmão. É. Jesus. 13. É. vers- João 13. Esse trecho aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo, irmãos, para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim, irmão. Amou Aleluia. até o fim. Amém. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus. Olha esse Que coisa, versículo, hein? irmão. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes Sabe agora, agora. compreendê-lo-á depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Sim. Aí você vê esse versículo de Filipenses que você leu, né, irmão? Sim. Que o Senhor veio para servir, né? Que Então coisa, né? Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou-se Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verdade. Aleluia, aleluia. Que coisa, né? Amém. É impressionante, irmãos. Eu vejo da maneira que o Senhor traz aí um coração sim, de humildade, de servir. Ela nos traz uma situação de como que nós temos que realmente ter um coração contrito, compungido,
treme pela palavra, e principalmente, irmão, eu fico muito constrangido com esse lavar os pés. Essa palavra lavar os pés, ela nos dá um sentimento de que Cristo quer de nós, entre os irmãos, entre o nosso próximo. Amém. Eu vejo que quando nós começamos a aprender, que todo dia estamos aprendendo a lavar os pés de nossos irmãos, essa Amém. palavra lavar os pés, o sentido é muito profundo, porque o lavar os pés é você não negar a mão pro seu irmão, você acolher seu irmão. O irmão está com a dificuldade de você compartilhar, e muitas vezes o próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e ele mesmo fala a respeito: olha, estende a mão para aquele ali. Eu falei: ah, não, não, ixi, aquilo lá é. Ai, agora não, é problema. Não, não é assim. Então, muitas vezes, naquele momento que nós acolhemos, eu falei: sim, Senhor, amém. Quando nós dizemos sim, Senhor, amém, e nós estendemos de lavar os pés daquele quem o Senhor coloca, nós sentimos o selo da justiça de Deus no nosso coração. Que A coisa, gente né? sente que realmente o Senhor sela esse momento. Por isso que o maior exemplo que o mestre lavou o pé dos seus discípulos. Olha, irmão. Ah, E aí e essa palavra de Filipenses que o irmão acabou de ler, olha esse versículo como que pega mais forte você lendo agora, ó. verdade. É, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Essa atitude. O próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Verbo, vai ali e lava os pés dos discípulos. Antes a si Coisa, mesmo né? aí, se esvaziou. Se eu me esvazio, irmão, eu assumo uma forma de serva, assumindo a forma de serva, o que que acontece? Automaticamente, quem está operando é o próprio Espírito e o próprio trabalhar de Deus na sua vida, e Amém. você vai estar passando o amor, e no amor, irmão, cobre a multidão de pecados. Você realmente não tem condição de você falar que você cedeu para o seu próximo e voltou triste para casa. Verdade, irmão. Você cedeu, você lavou o pés naquela situação, aquela expressão de lavar os pés, de ajudar, deu a tua mão, estendeu, deu a túnica, ajudou, você volta tranquilo, porque o Senhor está agindo na nossa vida, né? Então é maravilha essa palavra, né? Amém. Muito, muito rica, né? Verdade. E ela puxou o Interessante que gancho lá de Isaías, né? Habita em coração contrito, abatido de espírito, que treme a palavra, né, irmão? Amém. Amém. Justamente, eu achei interessante esse versículo 15, na parte D de Isaías 57, né, que diz assim: habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. É uma só pessoa, né? Uma só. Verdade. Isso aí é singular, né? Quando uma pessoa é singular aí, é isso? Muito É, bom. singular. Mas com um objetivo. Habita nesse homem singular com um objetivo, mas habito também com que é? O contrito Mas Contrito, né? habito também com o contrito e e abatido de abatido. espírito para vivificar o espírito dos abatidos. Amém. Aí É já é plural. plural. É plural. É. Não é nenhum para vivificar os outros. Isso. Sim, Aleluia. E Amém. esse contrito de espírito e coração quebrantado, quem é mais do que nosso Senhor, né? Isso que fala Amém. em Filipenses que o irmão abriu. O irmão abriu em Filipenses capítulo 2, né? sim. Versículo 6 e 8. E ele diz assim: pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em humilhante, como é? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em Em figura figura humana. humana, a si mesmo se humilhou.
Esse é o coração contrito, irmão. Amém. Tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. E Amém. qual o objetivo dessa obediência que ele tinha, irmãos? Será que ele precisava obedecer? Olha o que fala em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Hebreus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Olha só, pelas coisas que sofreu. Amém. Ele sofreu porque estava com o coração abatido, né? Espírito contrito. Amém. Aleluia. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor Hum. da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí entra aqui aquele que Amém. o coração, né, dá vida para os corações contritos, né? Aquele que crê nele. Graças a Deus. Verdade, irmão. Nós Irmãos, só e podemos olha experimentar, irmão, o coração esse, contrito e abatido quando a gente permanece nele. Amém. é Temos verdade. a Não tem realidade como. daquilo, né? Isso. É, verdade. Olha, Graças olha, a Deus. olha que Paulo falando no finalzinho de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, Hum. senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está Que crucificado para mim versículo, né? e eu para o mundo. Olha, aleluia, irmãos, aleluia. Que espetáculo, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tremendo. Você viu? Que tremendo, como que nesse momento estava andando no espírito e vazio de si mesmo e cheio de Deus. Impressionante. Como se diz, esse momento aqui, ó, contrito de espírito, abatido, mas cheio do Senhor, Amém. né? Amém. Você sabe que, não sei se o Cláudio está pegando, você vê, os irmãos estão como uma esponja absorvendo essa questão de abatido, né? O que trouxe agora o Genaro foi um aspecto muito grande, que é o único que é contrito e abatido de espírito é o Senhor. Vamos falar Sim, assim, o posicionamento real do que significa ser abatido é aquilo que descreve capítulo 2 de Filipenses. Ele se humilhou e se humilhou até a morte. Que é isso que é? Contrito e abatido de espírito. E treme da Olha, para minha. completar aqui, Vitor, você Ah, mesmo abriu esse Salmo, capítulo 51, 51. versículo 15. Olha É, só o eu que fala aí nesse pensei versículo. agora. Sacrifícios agradáveis a Deus. Aí fala assim, são. Quando fala Exato. são, parece que vai falar de muitos, né? Ah, É sim, assim, são o espírito que coisa. quebrantado, coração compungido e conflito, não Que o tremendo. desprezará, ó Deus. Olha Amém. só, uma só pessoa. E nessa linha ainda que ele está falando, qual é o propósito? O que gera alguém como Jesus contrito e abatido? Fazer a vontade daquele que o enviou. fazer a vontade de Você vê Deus. como fica claro, irmão? Ou seja, não é simplesmente uma condição, sou pecador, sou humilde. Não é isso. O que está mostrando a palavra é que aquele que é humilde, abatido e pobre de espírito é Jesus. Ele é que fez a vontade de Deus. Amém. Nós Isaías, podemos ser abatidos, podemos ser quebrantados e pobres de espírito por causa do que ele fez. Porque podemos Sim, nele experimentar isso, nos humilhar, porque ele é que se humilha. Você vê que impressionante isso aí, irmãos? É nós mesmos, nós muito, somos muito, soberbos, irmãos. Não fosse a misericórdia, é muito importante entender que tudo está isso feito em Cristo, né? é Muito, impressionante. muito importante, porque É senão maravilhoso. dá uma conotação só do cara que está mal, que está É, batido, que está sim, contrito, que está isso, arrasado, só tomando pancada, não. É o sentimento aí, você vê, por isso que foi muito bom esse Filipenses, né? Esse Filipenses 2 ele coloca uma situação que é o próprio Senhor Jesus Cristo, amém. ele se humilhou, olha, fala que mesmo em subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Ele se revestiu totalmente de homem, né? Como se diz,
se esvaziou de si mesmo, encheio de Deus, né, irmãos? Que E coisa. realmente nos mostrou. Por isso que aí Paulo, na hora que fala esse versículo, mostra a união dele com Cristo, né? Que fala de uma maneira, essa em Gálatas aqui, fica claro esse versículo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão aonde? Na cruz de nosso Cruz. Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo qual o Olha, mundo, olha, pelo qual o mundo está crucificado para você, irmão. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. que isso. Então, uma pessoa que está crucificado para o mundo e para si mesmo, ele só está vivendo em Deus, só está em Cristo. Ele não está mais preocupado com nada aqui. É por isso que ele tomou tanta bordoada, apanhou, açoite. E até no final da sua jornada, ele estava ali servindo os irmãos abandonaram ele e ele estava tranquilo. É isso quem faz é a obra de Cristo dentro da pessoa quando você está vazio de si mesmo, né? Verdade. Né? Porque a mesma situação de Estevão, a mesma situação do Paulo, Pedro, os apóstolos que passaram, e uma mesma situação que pode ser na vida de cada um de nós no nosso viver, para que a gente esteja mortificando a cada dia a nossa carne e andando em Cristo, né, irmão? Verdade, mano. Que Aí coisa. você fala em Romanos, né? Romanos 8, eu acho. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, então vivereis, Certo? né? Deixa eu Amém. entender um pouco mais aí, Vitor, isso aí que você está abordando. Sim, Isaías 66 fala aqui que, mas o homem para quem olharei é este. Então, este homem aqui que Deus está olhando é só para Cristo. exatamente, porque vamos falar assim, uma pessoa que se humilha hoje é por causa da que a palavra vem. Não é que você, por você mesmo, se humilha, a palavra vem hacia você. E essa palavra, que é o Verbo encarnado, que é Cristo mesmo, te faz, porque você está crendo nesse, você tem um posicionamento correto. Mas quem praticou de verdade isso? Quem teve a realidade da humilhação? Do que significa humilhar-se? Porque, Tá. vamos dar um E exemplo, o publicando. exemplo de Abel, né? Você vê, Hum. Abel é a figura de Cristo. Mas em que momento é a figura de Cristo? Na ação que ele fez ou na união que ele fez? Abel, quando ele oferece aquele sacrifício sem saber o que ele está fazendo, ele está se unindo àquele sacrifício. Então, o sinônimo de humildade é o que Filipenses 2 nos mostra. O exemplo de abatido de espírito, que treme da palavra de Deus que fala em Isaías, nós podemos ter isso por causa de Cristo. E Irmão aqueles Vitor, irmãos que você não passou. conheciam a verdade, eles já tinham a realidade sem saber, como Abel. Abel estava se unindo, que a humilhação maior é a morte. Ou seja, você está se unindo àquela morte futura. Abel é futuro. Para nós é passado, né? Mas como que é? Por causa de Cristo, nós temos o conceito do que significa humilhar-se. Se nós não conseguimos ter essa realidade. Por nós mesmos, nós não habita bem nenhum. Nós somos, como diz ali Efésios 2. Efésios 2, ele mostra a condição de rebeldia. Ó, olha, vamos lá primeiro, João 3:33. Olha que fala lá. João 3:33. Muito boa essa pergunta, muito boa, irmão. João 3:33. Ó, diz assim: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica-se de que Deus é verdadeiro. Está falando daquela pessoa que crê em Jesus. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Pois que Deus não há, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que Amém. todavia se mantém rebelde. Você vê, se você não crê em Cristo, você pode ser a pessoa mais mansa, assim, figuradamente, bonzinho, calmo, mas você é rebelde. Porque você não está naquele que é verdadeiro. Então, se nós não estamos no verdadeiro, nós não temos humildade. Agora, como é que alguém pode se humilhar? É porque a palavra veio, que é ele mesmo.
e nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus. É a palavra que faz isso, que é Ele mesmo. E porque Ele realizou todas as coisas, Deus confiou nele todas as coisas nas suas mãos. Agora, quem se manter rebelde contra o Filho, ou quem não Não, crê no Filho, não permanece verá sobre ele o quê, irmão? a ira A de ira de Deus. Deus. Está vendo que impressionante? Por isso que o que está trazendo à luz agora nesses versículos, é o que eu estou vendo, é que o verdadeiro humilde é Cristo. E por causa dele nós podemos nos humilhar quando vem a palavra, porque ele é obediente. Que a Ele é o palavra é o que. próprio verbo, né, irmão? Que A coisa palavra é o impressionante, verbo, é irmão. o próprio Deus, né? Então, A- aqui continuando aqui no Isaías 66, aqui vai falar aqui assim, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e, e que treme da minha palavra. Então, aqui Cristo está tremendo da palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você. João 5, vai lá. É baseado aqui que eu quero compreender, não estou contestando eu quero E saber Não, se muito você boa, está irmão. entendendo. Muito Eu não boa. estou eu entendi. criticando, eu só estou Não, o conversando para Cláudio eu falou uma compreender coisa se vocês interessante. estão entendendo. Sim, Eu estou Oi? entendendo o que o Cláudio está falando. sim. Essa condição, Cláudio, eu entendi o teu ponto de vista, entendi o que o Vitor quer falar. Essa condição que levou a pessoa a estar contrito, abatido de espírito, é que a palavra de Deus foi ao coração. E Amém. houve nesse Amém. momento o Isso. arrependimento. E então é o seguinte: esse contrito abatido é você reconhecer a palavra. E ali nós estamos falando no Velho Testamento, né? E a Sim. própria palavra é o É. próprio Deus, né? Amém. E é o Verbo Porque, encarnado. Naquele porque, momento, você é uma reflexão que pode levar para Cristo, né? Mas o que que aconteceu? O que que fez a pessoa estar a ser abatido de espírito, contrito e que treme a palavra de Deus? É a palavra que chegou e a pessoa teve fruto de arrependimento dentro dela, né? Entendeu? ela arrependeu, ela arrependeu, está se convertendo e está crendo, né? Como o Vitor citou, É isso assim. ele Eu acho está que é um permanecendo em Cristo. processo que o outro se Isso. rebelou e o outro creu. Isso é santificação, Mari. Isso aí é um processo. A santificação, ela está Sim, desenvolvendo em nós. Aí, sim, o que, porque assim, se tá, por que que eu estou querendo, estou questionando, não estou questionando no bom sentido, assim, para poder compreender. Aqui se sim, refere a Cristo, né? Que treme da minha palavra, Cristo está tremendo da palavra de Deus. Mas lá no versículo 5 do 66, ele fala assim, ó, ouve a palavra do Senhor. É aí, ó, tem que estar sim, ouvindo a palavra. Vós sim, os que a temeis, tem que estar temendo o Senhor. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos, né? É mais o que eu estou falando aqui no sentido do início aqui, que ele dá a direção aqui para os vossos irmãos, né? Que tem que temer o Senhor e permanecer na palavra, né? Isso aí é claro. amém. Eu entendo esse jeito aí que você está falando, Vitor, mas assim, nada é feito em nós. Eu entendo dessa forma, né? Tudo está feito em Cristo. É um presente tudo isso que Deus fez Amém. para nós. E nós precisamos receber isso. E como é que nós fazemos isso? Permanecendo na palavra dele, Amém. né? Estão sendo guiados aí pelo Espírito, né? Vendo circunstâncias que Deus está mostrando na nossa vida, para que nós permaneçamos na videira, que é Amém. Cristo. E a palavra de Deus é que nos limpa. Amém. Limpa o que? Limpa do quê? Eu vejo aqui a santificação, né? Nós temos que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos estar limpo, comendo a palavra para que a palavra fique permanente em nós. Aí sim Cristo vem habitar por causa da palavra que nós estamos comendo e o Espírito Sim, Santo. Então, eu verdade. entendo dessa forma. Eu acho, Amém. eu entendi agora a sua situação no sentido assim que quando a palavra vem fazer morada, aí ele vai deixar nós com temor, tremor, né? Vamos ficar abatido, porque assim, nós queremos olhar para baixo, aqui para a terra, nossa carne quer ficar aqui. Mas o Espírito nos leva para o céu, né? Para Amém. Deus, em Leva Jesus, né? para Deus.
Pode Veja, continuar aí, Vitor. veja aí se eu compreendi também com relação a isso aí. O irmão Cláudio falou assim: Cristo tremia a palavra de Deus. No meu Então, é entendimento, Isaías. sim. No meu entendimento, sim. Por quê? Não é pelo fato de ele tremer com medo, mas ele tremia porque ele era obediente. Ele respeitava a decisão do pai. Essa que eu ia falar. Naquela noite que ele ia ser traído, né? Ele orou e falou assim: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, Isso. mas a tua vontade. Amém. Significa Amém. isso que ele respeitava a decisão do pai, ele Amém. tremia Amém. pela decisão do pai. A Isso. palavra do pai prevalecia Amém. a palavra dele, não é contra, mas prevalecia a palavra dele. Por isso que Sim, ele tinha uma vontade própria, mas a palavra de Deus sobrepassava isso. Amém. sim. É, E outra coisa que eu vi agora, é, é bom isso aí. nossa conversa aqui, eu vi em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, eu vi que esse coração contrito tem duas linhas, duas fontes, na verdade. A fonte, a tristeza, Deus entristece também, porque Jesus foi muito triste, até a alma, ele falou, né? Ele foi triste, Até a a morte. alma dele foi muito triste, até a morte. Até a morte. Só que quando vem da parte de Deus, é outra coisa. Para nós é de um jeito, para Cristo é de outro jeito, porque Cristo não Não tinha precisava se pecado. arrepender, não Essa. tinha pecado. Então, a tristeza que vem segundo Deus, para ele, era para obediência, porque ele é obediente. Amém. Para nós, já é para arrependimento, porque nós somos desobedientes. Tá vendo? Isso é Quando vem verdade. de É Deus, isso é aí. para nós nos arrepender. Hum. Agora, tem tristeza que não vem de Deus, mas vem das coisas do mundo, das nossas Sim. inclinações, dos nossos gostos e decisões. Aí vem a tristeza para nós. Só que essa tristeza que vem, que não é de Deus, ele traz consigo o quê? Queixas, Arrependimento. nós reclamamos, Ah, sim. Murmuração, fechamos, né? murmuração, né? É, todas aquelas coisas que é do velho homem, né? Sim. Quando vem das coisas do outro meio, digamos assim, né? Verdade. Quando vem de Deus, a primeira coisa que faz em nós é a primeira coisa, nos arrependemos. Amém. E para você se arrepender, você vai orar. E toda pessoa que se arrepende é a pessoa que ora. Não tem como nos arrepender e não orar. Verdade. Então, isso é uma clara Sim. demonstração que Deus realmente envia tristeza para o nosso proveito. Sim. Tem um É versículo assim, é que assim. João Arrependei-vos 5,30. e convertei-vos, né? Para que sejais cancelado o escrito de dívida. O Genaro citou aí Hebreus capítulo 5. Ó, Jesus Cristo é autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, né? Precisa estar obedecendo, né? Pode continuar, Vitor. João Vou me 5,30. estender. João 5,30. Ó, só pegando um ganchinho, eu acho que para não perder a sequência, eu separei o que o Genaro falou, segundo Coríntios capítulo 7, versículo 9 a 10, Isso, 9 e muito 10 é bom. muito bom, hein? Muito bom. Leia, irmão. Leia, por favor. Eu posso ler esse? Leia, Antes? irmão. Ó, eu vou ler, segundo Coríntios, até atravessei o Genaro aí. Agora me alegro, não porque fosse contristados, mas porque fosse contristado para o arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses, porque Sim. a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento Amém. para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Que coisa, né? Olha que palavra forte esse versículo, Genaro. E mostra o princípio de que é ocasionado por Deus. É quando é por Deus, produz humildade, né? Tristeza, né? Tristeza para Arrependimento, quebrantamento, quebrantamento. para arrependimento. Exatamente. Então, a origem não é em nós, senão é produzida por Deus pela sua palavra. Esse é o princípio. Muito bom.
Muito bom isso aí. Agora, olha Esses João dois 5, versículos, esses dois versículos têm um gancho muito grande com precioso, Isaías, hein? precioso, precioso, precioso mesmo. Olha só, João 5,30 agora. Diz assim: E nada posso fazer de mim mesmo na forma que ouço, julgo. Olha, você vê, ele está ouvindo a quem? Ao Pai. O Cláudio está Ó, ouvindo a Pai. palavra. Então, ele tem uma direção da parte de Deus, porque nós temos que ver a Jesus como um homem ali. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E você tem essa expressão, eu vim para fazer a vontade de Deus, muitas vezes. Um corpo me formasse, ô Deus, para quê? Para ficar bonitinho aqui no cabeleireiro, Para fazer a tua vontade. para fazer a vontade de Deus. Ou seja, então, na forma que ouço, o que que ele está ouvindo? Aquela direção do Pai para fazer a vontade dele. E você vê, por exemplo, se nós jogasse esse aqui, você vai ver. Leia lá o 5,19. Antes de ir no 30, leia o 19 agora. 5,19. E João 5,19 vai dizer assim. Aqui ele estava sendo questionado que iam apedrejar ele, né? Porque ele disse que Em trabalha. verdade. É, Ah, vai. então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer Aí, de si mesmo, isso. senão somente aquilo que vê, não, aquele que vir fazer o Pai. Aí. Porque tudo que esse fizer, o filho também semelhantemente o faz. Esse detalhe, tudo que o filho vê, de ver, de visão, de estar vendo, que o pai faz, ele igualmente faz. Mas aqui não fala tudo que o pai, o que ele está vendo do pai. No 30 ele faz tudo que ouço do pai. Você vê essa distinção? E isso aí é muito rico, porque aí nós está mostrando algo que é mais além do que nós podemos ter como experiência, vamos falar, né? Olha como fala 5,30 agora, agora olhando isso. Eu nada posso fazer de mim mesmo e na forma que ouço, vírgula, julgo. Ou seja, na forma que ele ouve do Pai, ele atua, que é a justiça, o que ele pratica é justiça, porque está fazendo a vontade de Deus. Mas lá no 19, aí ele vai dizer de outra maneira. Tudo que vir ver ao Pai, o Filho semelhantemente o faz. Você vê que. E agora, olha o 6,36. Isso aí para arrebentar, irmãos. Porque ó, é Seis. impressionante. Dentro da linha que nós vimos falando, né? Acho que é o 26. E fala aqui no 6 vai dizer: Eu vim do céu não para fazer a minha própria vontade. É o 38, né? É o 38, irmão, verdade. Porque Porque eu eu desci desci do do céu. céu. Isso, ó. Não para fazer a minha própria vontade. Aí, ó, tá vendo, irmão? Se a vontade daquele que me enviou. Você vê? Ele estava Amém. ouvindo e vendo ao Pai. Esse aqui é impressionante. Para fazer a vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, dois pontos. Que nenhum pega de todos que me deu. Vírgula, ponto e com, ponto e vírgula. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você vê como fica implícita ou explícita qual que é a vontade de Deus? É que o filho morresse, porque somente ele podia resgatar os seus na morte e ressurreição dele. Por isso que na morte e Sim, ressurreição de Jesus, que ele é como as primícias e logo os que são de Cristo na sua vinda, né? Você vê como que vai participar da sim, ressurreição? Somente na vinda do Senhor, né? Mas sim, primeiro Sim, ele teve que fazer a vontade do Pai. É impressionante isso aqui. Olha onde levou tudo. Tá levando mesmo. sim. Muito boa, irmãos. muito bom. Isso aí lembra Isaías 53, né? Ah, Você muito lembra? bem, irmão. Muito bem. Lavrador Moelo, Moelo, A vida, muito bem né? isso aí. Como é? Isaías? 53, né? Eu acho que é 53. Sim, É o, sim. é o 53, é o capítulo, é bem completo nisso.
Impressionante, hein? Pode ler, Cláudio. Vai ler o capítulo? Não vai ler só o versículo? Pode ler. Eu não sei, eu acho que o capítulo inteiro, né? Pode ler o capítulo, irmão. Pegou o O versículo Capítulo primeiro, 53 é inteiro. maravilhoso. O 7 aqui ele fala assim: e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Vamos ler do Sim. início. Ele é muito bom esse capítulo. Sim. Até o É. Faganelli, ele lembrou desse O capítulo, né? Genaro lembrou um versículo. Qual que é o Genaro antes de ler ele? Pode, Não, não, pode não, eu falar, pedi pai. para ele ler o versículo primeiro, depois para Vai ler. contextualizar no capítulo. Ah, sim. Pode É ler, o Cláudio. versículo 10. O versículo 10 fala assim, ó. Tá. Todavia, o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a Tremendo. vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse aqui é o versículo que eu lembrei, né? Muito E bom, irmão. eu acredito que o Genaro falou, o 7 tem um contexto maior com o que iniciou em Isaías, É verdade. né? Porque É. ele fala que foi oprimido e E humilhar, humilhado, mas não abriu a mas boca. não abriu a boca, né? Que mostra aí uma Vale a relação com pena ler um aquele capítulo. versículo. É. Ó, vale a pena ler um capítulo. Dá para cada um ler 2, 3 versículos aí em seguida. Eu vou Pode, ler Sim. 3 irmão. versículos aqui no início e outro irmão Ah, mas continua. espera aí, que eu vou falar uma coisa que aqui, primeira vez que Vamos eu falar. vi, Tá. Pode esse falar, irmão. versículo 10. Eu nunca vi que o senhor estava enfermo. Primeira vez que eu vi aí que ele não tinha pecado, não tem como ter enfermidade, né? Mas aqui Deus o fez enfermo. É por causa das Rapaz, nossas transgressões, né? isso. É. Aleluia. Explica aí, Impressionante, ó, hein? lá em 2 pontos, ponto e vírgula, ele vai explicar. Quando der ele a sua alma como oferta Sim. pelo pecado. Isso. Está correto, né? Sim. Ele é o justo morrendo pelos injustos que Sim. somos nós. É. Verdade. Amém. Muito bom, muito bom. Ele Realmente, tá... ó, Ó, esse maravilhoso. capítulo 53, meu irmão, ele é tão Vamos ler aqui, profundo então. que a gente pode ler devagarzinho, Vai. que ele Vamos ler. só Eu vou nos relaciona lá com o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos. Vamos ler ele? Vamos ler, irmão. Eu vou ler um pouco de versículo. Eu vou ler 3 versículos, 4. Eu vou ler 4, daí Tá bom. alguém lê. Fala assim, ó. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Sim. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Que E coisa. como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas Que coisa. enfermidades Que e coisa. as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Mas ele. ele Pode foi continuar. transpassado pelas nossas transgressões Sim. e moído pelas nossas iniquidades. Que coisa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Sim. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e Hum. como ovelha muda perante os seus trasquiladores,
ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando dele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o meu justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vou deixar esse versículo para o Mauri. Por isso eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você Amém. viu, irmão? Essa palavra, os pecados de muitos por aqueles que creram, que receberam, né, Amém. irmão? Aleluia. Isso. Então, Glória a Deus. É rico, hein? Ixi, obrigado, Muito irmão Cláudio, rico, né? por esse capítulo que você trouxe Aleluia. para nós aí. esse fala claramente do Senhor, né? Puxa, Esse, riquíssimo, né? Maravilha, maravilha. É, muito rico mesmo. Mas você vê, irmãos, uma coisa que o Genaro lembrou, né? Quando ele estava no Monte Getsemaní ali, né? E nós temos várias é, posições em relação àquele lugar, né? Que a alma do Senhor estava angustiada. Então, isso mostra a humanidade de Jesus, irmão. Porque É, ele não era um Deus abstrato que não vivia a parte humana. Ele estava vivendo, ele sentia, ele tinha fome, ele tinha sono, tinha cansaço. Como nós vimos ali na descrição 53, né? Ele enfermou, né? Que o Genaro nunca viu isso aí. Mas ele é um ser humano vivendo aqui na Terra. Ele, logicamente, sem é, pecado. Em tudo, fala Hebreus 4, foi tentado, mas sem pecado. Então, irmãos, mas quando chega no momento, o ápice do propósito central pela qual ele foi enviado, é como dizer assim, chegou no momento de fraqueza da vida dele. Ou se a gente pode dizer que o momento mais crítico do Senhor Jesus foi aquela oração lá. Não é verdade? com é, certeza, irmão. passa de mim esse cálice, né? Puxa Passa vida, de mim esse cálice, mas que não impressionante. seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha, está condicionado à vontade. Se você Amém. fizer uma retrospectiva na tua vida, quando foi o momento mais crítico da tua vida? A gente teve reações similares? Muito difícil, irmãos. Não digo que não é. Mas a maioria das vezes nós choramos para Deus tirar a nós do agóvio da situação que estamos vivendo. Eu confesso, essa é Verdade. a minha experiência. Experiência de cada um. Quando De a gente está livrar no... daquele momento. Mas, irmão, ele não pensou nele. É impressionante. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele passasse pelo opróbrio da morte e morte de cruz, que era a pior das humilhações. Irmãos, e aí nós precisamos lembrar Hebreus capítulo 12, né? Peraí, Vitor, peraí, antes de sair daqui, olha só Sim, o primeiro versículo do 53. sim, É impressionante, fala assim, quem creu em nossa pregação? Fala isso. Isaías, né? E olha só Sim. a segunda Sim. frase que ele fala. Hum. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aleluia. Amém. Esse é o ponto principal. É só a Aleluia. quem foi revelado o braço do Senhor. Amém. É Que verdade. rico, hein? Aleluia. Amém. Amém. Puxa. Ô, Genaro, aí fica mais claro quando terminamos lá que fala que ele levou sobre si o pecado de muitos. Isso. Porque ele usa muitos duas vezes, justificará muitos
no capítulo 11. E no final, no 12, levou sobre si o pecado de muitos. Porque é isso, tá Amém. assim, quem creu em nossa pregação? Quem criou nossa pregação? E quem foi revelado? Então, o evangelho está para que todo aquele que crê, Amém. né? Então, o Amém. Senhor traz isso de uma maneira muito clara. Por Amém. isso que ele não colocou todos, ele colocou muitos nesse ponto, Hum, porque eles já viram aqueles que receberam, aqueles que hum. creram. Amém. Isso é muito. E olha quem está falando aí, né? O profeta Isaías. Profeta Olha, Isaías, 700, imagina, 700 e poucos anos antes de Cristo, irmão. o grande profeta, É. né? E me lembrou aí também Romanos capítulo 6, né? Que fala Hum, lá, o 6 fala da destruição do pecado. Lembrou esse texto aqui, fala, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, hum, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. verdade. Né? Olha, temos que crer nisso, está destruído em Cristo, né? A fé aí. Amém. 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 Aí fica Sim. claro, Cláudio, olha como que fica bem em Romanos 6, mas aí fica claro como fomos, pois, sepultados com ele Com na ele, morte, sim. pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Amém. Ó, E porque os se filhos fomos também, né? unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Amém. A É. expressão contrito e abatido, né, que treme da palavra do Senhor, mostra no Hebreus capítulo 12, 2, essa expressão. Porque Ah, 12. nós percebemos ali na leitura de João 5, João 6, né, que ele estava compenetrado com a vontade de Deus. Então, o diálogo de Deus, do Pai com o Filho, não era como dizer assim, você vai me obedecer às cegas, né? Eu quero que você morra na cruz. Não era assim. Está Não. mostrando o panorama que ele ia alcançar se ele obedecesse e fizesse a vontade de Deus. Olha o que o 2 fala, irmão, de Hebreus 12. Não diz, não tem retrata isso? Porque aqui, quando ele fala Sim. do Senhor Jesus, no versículo 1 do capítulo 12, vai falar da grande nuvem de testemunha, né? Mas no versículo 2 disse que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, Amém. aqui, Jesus, o qual, em troca Em da troca, alegria que lhe está proposta. Ou seja, ele não era um robô que estava ali para fazer a vontade de Deus. Ah, Deus é caprichoso, quer que eu morre na cruz por esses aqui, esses infelizes aqui, que são só pecadores. Não, ele sabia. Ele sabia o que ia acontecer, mano. Que é isso? Não sabia. Ô, em irmão, que troca da alegria, suportou a cruz. suportou a cruz. Oh, meu Deus. Que é Você ia impressionante. falar Romanos capítulo 12, Vitor, que você ia falar? Hebreus 12. É, Hebreus 12, Ah, versículo 2 e 3. Isso. ah. E E aí, Romanos 12 também é muito bom, né? aqui ele Pode fala assim a continuar. expressão, né? Não fez caso da ignomia. Ignomia, você pode trocar a palavra por vergonha, né? Porque aqui no 53 que o Domínio. irmão leu, as pessoas viravam o rosto, né? Era desprezado, ninguém fazia caso dele. É uma vergonha aquela morte de cruz, né? Era E a pior Isaías morte que 53 tinha, fala né? isso, né? É? Isaías 53 fala disso. Falando Que nisso, todos né? nós escondemos o rosto. Isso. Imagina Israel lá, né? Querendo um Salvador que livrasse ele de Roma e olhando aquela decepção, porque aquilo que estava acontecendo com ele ninguém entendia. Ele estava passando por aquilo e o ponto dele levar aquela sua cruz e esculpir e bater, e colocar tudo uma coroa de espinho, tudo aquela humilhação. Ele não fez caso, irmão. Teve umas mulheres que choravam por ele, né? Aí ele virou e falou: não chore por mim, não. Sim. Chore por seus filhos aí, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Oi, irmão, que impressionante isso aí. Não é? Você vê como que É verdade. eu lembro de uma expressão quando disse para os discípulos que iam descer para Jerusalém, né? E ele tinha a expressão bíblica diz resoluto
o rosto dele resoluto para voltar a Jerusalém, porque em Jerusalém era para executar a vontade de Deus. Então, toda Era vez, a última etapa a dele é última etapa. Jerusalém. Então você vê, o coração do Senhor estava envolvido com o Pai, não era um ignorante do que ia acontecer. Ele sabia, estava oculto para as pessoas, mas para ele estava muito claro. Por isso que fala essa expressão aqui, né? Em troca da alegria. Ou É. seja, vou trocar essa vexame da vergonha da cruz pela alegria que eu vou receber depois. Não é a alegria só de estar à destra do Pai, senão que ele é as primícias, irmão, o novo homem, que é isso, irmão? Sim. Ei, meu Deus do céu! Ele é o primeiro, Genaro! Amém. Maravilhoso. Me fez lembrar quando você falou isso, a própria situação de Jerusalém, quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, né? Sim, Que até o Senhor, quantas vezes que eu quis, tem esse versículo lá em Mateus, né? Quantas vezes eu quis sim. reunir como reúne uma galinha reúne os pintinhos, né, irmão? Onde que está esse versículo? Mateus, né? Mateus, é. Eu acho que é Mateus, mas não lembro o versículo. Mateus 23, 37. É. 23, 23, 37, né, que Sim, fala, né, irmão? sim, irmão. É esse daqui que eu queria lembrar. Mas Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te forem enviadas. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venha a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Olha que Amém. forte, irmão. Aleluia. Impressionante, hein? Oh, meu Deus do céu. Me lembrou um texto aqui, lá de Lucas 22:63, né, que fala a questão aí de Jesus, do sofrimento dele, né? Fala assim, no 63, os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, Sim, quem é que te bateu? E que isso. muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Aí, se você pegar no 67, ele fala assim: agora os escribas lá no Sinédrio, né? Ô, E os irmão, só sacerdotes. um Fala pouquinho. assim, Esse versículo que você leu foi Lucas Lucas 22, 20, 63. 22, 63. Pode, Esse aqui, pode repetir ele, irmão? Repete ele para mim de novo. ele é muito, né? Você vê como é que, a que ponto que chegou, né, o ser humano, né? Imagina os anjos lá do céu vendo tudo isso aí, descer de lá, destruir a humanidade, né? Olha que situação, e Deus assistindo tudo isso, né? Olha lá, fala assim: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Sim. Logo que amanheceu, reuniu. Oi? Alguém quer falar? Deixa eu só terminar aqui no. Ó. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembléia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Francamente. é, lhes respondeu: Se vou-lo disser, se vou-lo disser, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Hum, Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então lhe Puxa vida. disseram: hum, Logo tu és o Filho de sim. Deus?
né? E Que ele coisa, lhes hein? respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, Temos, que necessidade mais temos. temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Mas o mais importante aqui é isso aqui que aconteceu no 63, né? Você vê, fecharam os olhos dele, né? Profetiza-nos quem bateu. Você Sim, vê que coisa, é verdade. uma É, coisa. e ali, irmão, que você terminou esse versículo, que foi a própria maneira com que os judeus falaram. Então, se ele faz como filho de Deus, ele está blasfemando. Então, ali já foi para ele como se fosse a sentença final que eles falaram, ó, e clamaram: que necessidade mais temos do testemunho? Porque nós mesmos ouvimos a sua própria boca quando Jesus falou. Desde É, agora estará sentado o Filho do Homem à direita de Todo-Poderoso de Deus. Que coisa, hein? Amém. Impressionante, hein, é, irmãos. Que palavra, hein? Não é Creio que encorajador, você é fala. encorajamento maravilhoso, hein? Impressionante a linha que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, irmãos. Não sei se os irmãos percebem, mas Sim. como nós precisamos ser achados nele, né? É, É, a é, agora, própria palavra é, foi o que a própria palavra nos conduz à palavra, né, irmãos? impressionante isso aqui. Eu fiquei muito. Assim como nós não sabemos orar como convém, o próprio Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, levando a vários versículos e trazendo uma linha que o próprio Espírito está nos mostrando, né? Também, Isso é maravilhoso, né? é verdade, irmão. O primeiro de Pedro, capítulo 5, né? Tem uma expressão aqui. Ora, ao Deus de toda graça que em Cristo nos chamou, versículo 10 do capítulo 5 de primeiro de Pedro. Primeiro de Pedro, capítulo 5 versículo 10. Ora, ao Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, né? Depois de ter sofrido. Agora, a conotação de sofrimento não mudou para nós agora, irmão, nessa comunhão? Sim, sim, Porque, irmãos, o sofrimento segundo a carne é igual que o constrangimento segundo a carne, não vai produzir arrependimento. Mas é o sofrimento por causa da vontade de Deus. Você vê que impressionante agora? Ou seja, o sofrimento sim. por um pouco de ser. Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, quando nós temos um coração voltado para o Senhor, que queremos a vontade dele, mesmo que seja um sofrimento, você vê, não é um sofrimento de perseguição acumulada. Não temos isso, vamos falar a verdade. Não está ninguém nos perseguindo, ninguém nos querendo impedir que você fale a palavra de Deus. Tem ali na internet alguns que faz aquelas simulações disso, né? Mas não tem isso ainda. Pelo menos aqui no contexto americano, aqui América do Norte, América do Sul, não tem isso não, né, irmãos? Mas quando por você quer enquanto, Não, fazer a vontade de Deus, irmão, quando você quer fazer a vontade de Deus, tem que, às vezes, ter aquela experiência onde você sofre por causa daquilo. Porque você está aprendendo a que a vontade de Deus seja feita, não a nós. Então, é um sofrimento É, para fazer minha vontade. Eu quero minha é, vontade, mas quando você tem ciência que você está nesse mundo para fazer a vontade de Deus e você está procurando fazer a vontade de Deus, que é perseverar na fé, você vê como que diz aqui, né? Depois de ter sofrido por um pouco. Essa expressão, por um pouco. Ele é ó, o. e olha só, Pode falar, irmão. é interessante esse assunto, porque você falando que Jesus sofreu em carne, ele estava em carne, ele experimentando, experienciando a situação humana, né? Sim, E ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele já sim, vem, ele já sabia o que ia acontecer com ele. E tanto é, irmão, quando ele fala em Lucas, em Mateus capítulo 26, sobre a traição. Ele fala assim, no versículo 21, 26. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele já sabia, né? Depois ele sabia. instituiu a ceia do Senhor. Ele instituiu Exatamente. a ceia, comeu com eles, enquanto ele tomou e começou a fazer toda aquela cerimônia, né? Olha só, e ele sabendo que tinha um traidor ali. E Que olha só o coisa. surpreendente que acontece aí no versículo 30. Fala assim: E tendo cantado um hino,
saíram para o Monte das Oliveiras. Agora, me diz uma coisa, irmão. Ah, Você sabendo que tem um traidor aí na vai tua cantar? comunhão, que te traiu, você sabe muito bem que o cara é um traidor. Ele vai te Sim. entregar. Você sabe que vai te entregar. E você vai cantar um hino? Ah, verdade. Jesus cantou um hino, saiu alegre Amém. desse lugar, porque ele já sabia por que que ele estava aí. Verdade. É impressionante, irmão. Ele É sabendo impressionante. que conseguia ter comunhão com sinceridade, porque se não fosse sincero, Deus ia repreender ele. Amém. Mas ele estava 100% obediente e tremendo da palavra, que é Amém. da vontade de Deus, da decisão de Deus, e a tudo Sim. isso ele se submeteu. Puxa, irmão, é impressionante. Aleluia. A submissão do Senhor é impressionante. Verdade. Louvado Ó, seja o Senhor. Vamos falando primeiro Amém. Pedro, Vitor. Você Sim. terminou ou não, né? Aquele versículo que eu queria associar com esse aqui de 10 é o 6. Porque quando você lê 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele está trazendo para a realidade do mundo a viver com o Senhor, né? Que Deus de toda graça, que quando nós estamos na fé, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, que é a esperança da salvação, isso depois de ter sofrido. Então, quando você está focado naquilo, você não está se importando. Mas olha que fala 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Amém. ele, em tempo oportuno, você salte. Agora veja bem, Sim. lançando sobre ele, ou lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, Ansiedade. a gente faz um filme, e eu falo por mim, tá? Faz um filme de que nós estamos sendo perseguidos, que nós estamos lutando pela fé evangélica e tal, né? Mas a maior luta que nós temos, e eu vejo assim, eu mesmo. É contra nós. Eu mesmo. Porque, irmãos, eu falo para você, eu tô nesse mundo não para viver para mim, mas meu DNA, minhas células, até a minha respiração, quer que tudo viva para si, para mim mesmo, para satisfazer a mim mesmo. Por isso, O irmão, que é maior problema é importante eu nós falar. mesmos. O Oi? Como maior a carne problema se ama, né? Como a carne se ama, né, é meu? o inimigo nosso, né? Tem o diabo que é o inimigo, mas nós também, nossa carne, Não é é um problema. impressionante, irmão? Lançando É, sobre ele a vossa ansiedade. Tá vendo que não é o diabo, porque a gente lê o 6. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Deus, em seu tempo, você salte. É como se fosse que alguém está te humilhando, mas depois você vai ser exaltado. Suporta ali e tal, né? Sede sóbrio, ele é o 9, né? Sede sóbrios, vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém devorar. Aí faz um filme. As pessoas tudo estão contra você. E você é o único que está levantando a bandeira da salvação e da fé e tal, e você está lutando. Não, é nós mesmos, irmão, nossa luta. É a nossa carne. Eu não falo que não tem luta com as coisas, né? Mas o a luta maior. é contra o pecado, né? Exatamente, irmão. Você vê. Contra o pecado, contra o Exato. pecado, né? Então, quando nós resistimos na fé, é para não fazer a nossa vontade. Isso que está falando no versículo 9. Resistir firme na fé. Certos que os Sim. sofrimentos. Você vê que volta de novo o sofrimento? Sofrimentos iguais aos vossos estão sendo cumpridos em vossa irmandade no mundo inteiro. Não é você o único, vamos falar assim, o único pacote, a única bolacha do pacote, né? Porque a gente se sente assim às vezes. Eu me sinto assim, como, sou Sim. o único aqui. Mas não é assim, né, irmão? Oh, meu Deus do céu. Resistir firme na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos está sendo espalhando toda a irmandade. E aí vem o 10. E o Deus de toda graça. Oh, irmãos, como que nós podemos voltar Amém. nosso coração para o Senhor, Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido, irmão, ó, por um pouco, Ele mesmo, você vê, nos aperfeiçoará, nos firmar, fortificar e fundamentar. Puxa vida, irmão, que rico, hein? Deus seja Amém. louvado. Aí Você o já outro viu, fala, É, você viu, irmão, a como ele que. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. termina, Vitor. Vamos até o 14, aí, né? Ao 12. Fala assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente,
exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Né, aí, ó, que é o versículo 5 também, lá do 5:5, né? Você leu 6, né? Ele fala lá, o finalzinho: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça, né? A graça de Deus é que nos ajuda a fazer tudo isso que você falou aí. Amém. Só isso aí que eu queria Amém. compartilhar. Glória a Deus. Dois versículos que vai ser muito forte agora. João capítulo 18, o versículo 36 e 37, quando Pilatos interroga Jesus. Respondeu Jesus: olha como fica claro agora, irmão. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, irmãos. Meu reino não é daqui. Então disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Você vê a humildade do Senhor, né? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Me lembrou outro Aleluia, texto né? que o Genaro falou aí a respeito, eu queria complementar um pouquinho mais aqui, e o Mauri também aqui, ó, fala lá no João 12, fala lá assim, ó, no 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Amém. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora Amém. está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Amém. Olha, então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Amém. Até aí, muito, você vê que como está angustiada aí a alma de Jesus, que a gente Sim, sente, né, na gente, só de ler o texto, sim, a só de gente ler o texto. se emociona, né? A gente fica, Verdade, irmão. Amém. mostra aí que o Genaro citou aí que Jesus sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele fala lá: Pai, ó, agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Você vê? Ele fala aí, ó, ele está sabendo que ele ia morrer por nós. Puxa É Amém. isso aí vida. que eu Aleluia. Grandeza, né? Que grandeza. Muito bom. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Muita rica a comunhão, hein, irmãos? Muito rico. Amém. Deus seja louvado. Então vamos mandar mais um versículo aí, então. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, Amém. como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sim. Olha aí, esse é o desejo, que todos cheguem ao arrependimento Amém. e se convertam ao Senhor, né? Porque nele está a salvação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Graças a Deus pela comunhão, irmãos. Amém. Realmente Amém. muito rico. Aleluia pela palavra, né? Que a palavra vem Amém. sempre para nos fortalecer, para nos Amém. limpar. E a gente, eu falo ainda mais no momento ainda que está todo mundo falando da Páscoa e tal, mas essa Páscoa nossa é o viver diariamente diante do Senhor, né? Amém. Diariamente nós temos a oportunidade de estar testemunhando e olhando para a cruz e falar: Senhor, muito obrigado.
Muito obrigado, porque muitas vezes nossa mente fica tão assim cauterizada, né? Mas quando vem a palavra tão forte igual veio essa noite, assim, você vê assim aqueles passos, né? De que o Senhor ali tomando a cruz, seguindo o caminho, sendo humilde até no final, né? É isso. E falar assim: o meu reino não é desse Oh, mundo. sim. Irmão, isso aí você fala, Senhor, quando nós amamos nós mesmos, nós amamos esse mundo. Quando Verdade. nós amamos a Deus, nós desprezamos aqui, vivemos para Deus, né? Amém. Então aí com que essa, como Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, que essa seja a realidade para a gente no Amém. nosso Amém. viver a cada dia, né? Amém. Aleluia, Graças a muito, Deus. muito bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Maravilhoso. tá bom, meus Irmão, irmãos. graça e Um paz bom, a todos. Graça e paz, graça e irmão. paz, irmão. Um bom descanso. Obrigado, Depois irmão. põe os versículos tudo em ordem, irmão Vitor. Já coloquei aqui em direção, já mando daqui a pouco. Eu Tá fui bom, copiando aqui É, os só falando versículos dele. rapidinho, tá bem. o Amaury falou da Páscoa. O Amaury falou da Páscoa aí. Eu queria saber da É. onde que eles tiraram o ovo do coelho. Coelho não bota ovo, Aonde está, né, irmão? Só não da dá para onde que explicar o tiraram ovo do essa ideia coelho, né, aí? irmão? Você dá para entender, ó. É lembrar as bolinhas de Natal e o ovo do coelho. Amém. Amém, irmão. Mas a Lília falou Graça e a Amém. paz, assim, irmão. que o chocolate é bom, falou a Lília. Aleluia pela palavra. Aleluia. Aleluia. Tchau. Graça e a Aleluia, paz. irmão. Amém. Tchau, tchau. Graça e paz.